The place that I took tonight, it doesn't matter 8, 9, 1, 17, 20, no matter what, I will be forever the myth. Com o alvorecer da Era de Ouro, Larry Scott dominava o fisiculturismo ao se tornar bicampeão do Mr. Olympia em 66. Entretanto, sua aposentadoria precoce abriu espaço para que a nova geração chegasse com força. Com isso, surgiu uma grande rivalidade entre os fisiculturistas consolidados e emergentes. Porém, o que ninguém esperava é que a próxima dinastia desse esporte teria como rei um latino-americano que receberia a alcunha de mito do fisiculturismo. E é justamente sobre Sérgio Oliva que falarei hoje. Eu sou o Vini e este é o Coisa de Atleta. E pessoal, antes de tudo, não se esqueçam de que assinando o programa de membros, vocês têm direito de assistir os novos documentários com uma semana de antecedência. Sem mais delongas, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e bora! De acordo com sua documentação, Sérgio Oliva nasceu no dia 4 de julho de 1941 na cidade de Pinar del Rio, em Cuba. E fica tranquilo que daqui a pouco vou explicar isso direito. Já aos 16 anos de idade, ele se tornou um soldado com o intuito de combater os levantes comunistas, mas após o sucesso da Revolução Cubana em 1959, Sérgio precisou esconder seu passado e evitar ser descoberto pelo regime. No entanto, seu chamativo porte físico fez ser notado pelo gerente da equipe de halterofilismo do país, tornando-se parte do time. Por conta de seu sucesso, Oliva foi selecionado para competir nos Jogos Centro-Americanos e do Caribe de 1962, em Kingston, na Jamaica, onde executou seu plano secreto de fuga. Em uma noite, Sérgio se aproveitou do descuido dos guardas e conseguiu fugir do hotel rumo ao consulado americano, onde foi garantido asilo político por conta de ser um ex-militar. De acordo com seu filho, Sérgio Oliva Jr., o cubano mentiu em sua nova documentação para que tivesse mais facilidade em ingressar no mercado de trabalho em seu novo país, diminuindo sua idade em praticamente 10 anos e escolhendo o dia 4 de julho como seu novo aniversário por ser o dia da independência dos Estados Unidos. Ou seja, ninguém sabe sua verdadeira data de nascimento. Após sua chegada, o FBI rapidamente o aconselhou a se afastar dos locais onde haviam muitos cubanos por conta do perigo de espionagem. E com isso, em 1963, Sérgio Oliva se mudou para Chicago e finalmente pôde iniciar sua jornada no fisiculturismo. É uma coisa engraçada, nunca esperei me tornar um fisiculturista porque meu país era comunista e naquela época o fisiculturismo não era permitido. Em Cuba não havia competições de fisiculturismo. De qualquer outro esporte, levantamento de peso sim, mas não de fisiculturismo. Sérgio Oliva causou um baque instantâneo no mundo do fisiculturismo, vencendo o Mr. Chicago e o Mr. Illinois logo nos seus primeiros meses em atividade, chegando até mesmo a ficar em 7º no AAU Mr. América de 64. O cubano competiu por mais 4 vezes pela AAU até 1966, vencendo algumas e perdendo outras, mas sempre saindo pelo menos com o prêmio de mais musculoso. Naquela época eu não falava uma palavra em inglês, mas sempre usava minha cabeça, e agradeço a Deus por ter me dado a capacidade de usá-la. Comprei algumas revistas e peguei as rotinas de pose que John Grimek e Steve Reeves utilizavam e fiz uma combinação de ambas com a minha. Um fato importante é que nessa época o Mr. Olympia havia tido apenas uma edição, vencida por Larry Scott, mas já se mostrava como uma competição de calibre, fazendo com que Oliva optasse por competir na IFBB dos irmãos Weider para que futuramente viesse a disputar o evento. Obviamente isso não demorou muito para acontecer, visto que o cubano venceu os Mr. World e Mr. Universe de 66 e criou grandes expectativas para sua estreia no maior palco do fisiculturismo mundial. Enquanto todos estavam deitados na praia e sendo pagos por Joe Weider, eu estava trabalhando em uma fábrica de fundição de metais. Eu tinha que me levantar para trabalhar, depois ir para a YMCA, fazia exercícios e quando terminava ia para as aulas de inglês. Depois ia para casa e caía na cama. O físico de Sérgio Oliva estava muito à frente de seu tempo, com seu ponto de mais destaque sendo os braços de aproximadamente 53 centímetros. Por conta dos anos como halterofilista, o cubano sofria com algumas dores nas articulações, e uma forma que encontrou para treinar mesmo com essas limitações foi o uso de alta intensidade, movimentos parciais e muitos supersets. A combinação de todos esses fatores fez com que fizesse uma bela estreia no Mr. Olympia de 66, terminando em quarto e deixando claro que um dia aquele troféu seria dele. Com a aposentadoria de Larry Scott, a disputa de 67 acabou ficando entre Chuck Sipes, que trouxe mais
mais proporção do que no ano anterior ao melhorar as pernas, Harold Paul, que tinha ótimos cortes musculares, e Sérgio Oliva, que conseguiu ainda mais músculos e de quebra atingiu um belo nível de condicionamento. Esses fatores já colocavam o cubano à frente, mas o que desequilibrou o confronto foi sua cintura fina de apenas 68 centímetros, pois trazia ainda mais destaque e beleza ao seu físico, fazendo com que conquistasse seu primeiro troféu do Mr. Olympia aos 26 anos de idade. Esse foi um feito de proporções inimagináveis por parte de Oliva, que se tornou o primeiro Mr. Olympia negro e latino da história, algo que trouxe muitos holofotes para o jovem fisiculturista. Esse evento causou um terremoto tão grande no palco principal da IFBB que nenhum de seus oponentes apareceu na edição de 68, fazendo com que fosse o único competidor. Mesmo sem rivais, Sérgio mostrou uma grande evolução ao bater pela primeira vez o peso de 100 quilos, trazendo ainda mais melhorias em seu corpo. O trabalho de poses do cubano era extremamente eficiente em destacar seus pontos fortes, movimentando-se lentamente, fazendo questão de mostrar a contração muscular em cada uma das transições. Obviamente, Sérgio venceu seu segundo Mr. Olympia, mas mais do que isso, também se tornou um modelo a ser seguido, pois com seu físico tão monstruoso e ainda assim dotado de grande beleza, ele recebeu o apelido de Mito. O bicampeão estava no topo, mas logo no ano seguinte teve que lidar com um jovem austríaco que havia acabado de vencer o NABBA Mr. Universe, Arnold Schwarzenegger. A rivalidade de Sérgio e Arnold marcou o Mr. Olympia de 1969, pois ambos os fisiculturistas eram gigantes, bem condicionados e tinham um belo trabalho de poses, fazendo com que os juízes organizassem o primeiro confronto direto em uma competição da IFBB, que até então nunca havia sido necessário para decidir o campeão. A decisão foi muito apertada, mas Sérgio Oliva levou a melhor e marcou seu nome na história ao se tornar o primeiro tricampeão do Mr. Olympia. O cubano estava nas nuvens, mas logo após festejar já voltou aos trabalhos, pois percebeu que agora seu lugar seria constantemente ameaçado pelo jovem austríaco. A questão é que aqui foi onde as coisas começaram a dar errado, mais especificamente no AAU Mr. World de 1970. O evento em questão seria a última aparição de Arnold até o Mr. Olympia, fazendo com que Sérgio decidisse comparecer para avaliá-lo, mas as coisas mudaram quando os organizadores lhe ofereceram dinheiro para subir no palco. A falta de malícia do campeão fez com que não percebesse estar em solo inimigo, subindo no palco em condições abaixo do padrão e perdendo o título para o austríaco. Schwarzenegger havia entrado na mente de Oliva, provocando-o após a vitória e insinuando que seu reinado já tinha data para terminar. Quando se encontraram novamente no palco do Mr. Olympia, Sérgio parecia incomodado, mas ainda assim estava melhor do que no ano anterior, fazendo com que novamente fizesse um confronto direto com Arnold, e o austríaco aproveitou para atacar. Arnold disse para o tricampeão que aquilo era um absurdo, insinuando que estavam ali há quase uma hora para receberem um prêmio em dinheiro pífio, dando a ideia de ambos abandonarem o palco em protesto. E foi aí que o cubano, com imensa inocência, saiu do palco e viu seu rival fazer um gesto de surpresa, agindo como se Sérgio tivesse desistido do confronto. A falta de malícia do campeão lhe custou caro, pois após essa encenação, Arnold Schwarzenegger conquistou seu primeiro título do Mr. Olympia. Mesmo com o gosto amargo na boca, o cubano se reergueu e competiu no NABBA Mr. Universe de 71, onde mesmo que tenha perdido para Bill Pearl, tratou apenas como um teste para seu próximo confronto contra Arnold. O problema é que, convenientemente, a IFBB decidiu criar uma nova regra onde quem competisse em torneios de outras federações não poderia disputar seus eventos no mesmo ano. Isso impediu Oliva de disputar contra Arnold, que venceu seu segundo Mr. Olympia por ser o único competidor a comparecer. Por si só, isso já foi muito triste para o tricampeão, e piorou ainda mais com algumas coisas que ouviu nos bastidores. No one ever in the sport ever dealt with what my dad dealt with, and they never will. To deal with being the first colored, Mr. Olympia and Hispanic at the same time, I can't even imagine what he dealt with. I mean, I know he never told me anything, but I've heard him talk to other people where, certain judges and certain people in the IFB have told him no black person or Jew will ever win the Mr. Olympia ever again, and I can't imagine after hearing so much hateful stuff
after a while, it's eventually going to turn you into a different person. De toda forma, Sérgio não desistiu e começou a treinar com Arthur Jones, inventor das máquinas Nautilus, utilizando seu método de treinamento inovador chamado High Intensity Training. O HIIT, como foi apelidado, é focado em alta intensidade e menos volume, significando que o atleta iria para a academia apenas 3 ou 4 vezes por semana e priorizaria cargas altas ao invés de um maior número de exercícios. Tudo o que posso dizer sobre Jones é bom. Ele é o único homem honesto que conheci no fisiculturismo. Se ele diz vou lhe pagar tanto, ele paga. Se ele diz que vai treiná-lo de uma determinada maneira e que no próximo ano você terá uma determinada aparência, então você terá essa aparência. Ele é o tipo de pessoa que você gosta de ter por perto. O tipo de pessoa com quem você gosta de lidar, já que ele não vai sacanear ou usar você. Essa metodologia trouxe vários resultados positivos para Oliva, que apareceu com o melhor físico de sua carreira no Mr. Olympia de 72, ficando ainda mais massivo e dando ainda mais destaque para seus grandes braços e cintura fina. Entretanto, ainda assim ele acabou amargando a sombra de Arnold, com Joe Weider justificando que não poderia deixá-lo vencer porque sua suspensão de 71 ainda estava em vigor e que esqueceu de informá-lo sobre isso antecipadamente, fazendo com que decidisse não participar da edição seguinte em forma de protesto por considerar a decisão injusta. Não só isso, mas após vencer o IFBB Mr. International Azteca, ele desafiou Arnold para que subisse no palco, mas o austríaco recusou-se após ser aconselhado por Joe Weider. Sérgio acreditava que seria impossível derrotar Schwarzenegger no palco do Mr. Olympia por conta das politicagens dos bastidores. Então, após essa tentativa de enfrentá-lo em outro evento acabar falhando, o tricampeão do Mr. Olympia abandonou a IFBB. Foi mais ou menos nessa época que o cubano se casou com a fisiculturista Arlene Garrett e entrou para a polícia de Chicago, passando a competir apenas na WBBG e WABBA. O problema é que mesmo que tenha varrido todos os principais troféus dessas organizações de 1973 a 81, ele ainda assim era ofuscado pelos fisiculturistas da IFBB, considerados como os verdadeiros melhores do mundo. Claramente isso era motivo de chateação para Oliva, que acabou sumindo dos palcos por 2 anos até decidir tomar a ousada decisão de abandonar as mágoas e competir no Mr. Olympia de 84. Bom, basicamente essa decisão não surgiu do nada e alguns fatores foram determinantes para que ela saísse do papel. Primeiramente, mesmo com tanta raiva de Joe Weider, Sérgio se recusava a aceitar que poderia ser esquecido pelos fãs do esporte. O segundo motivo foi a vitória de Chris Dickerson em 82, mostrando que talvez os pensamentos racistas dos antigos juízes não tivessem sido passados para frente. E por fim, Sérgio Oliva Jr. havia acabado de nascer, então o dinheiro seria bem-vindo. O retorno do tricampeão do Mr. Olympia foi muito celebrado pelo público, e com isso, Oliva se tornou o primeiro fisiculturista a competir oficialmente em 3 décadas diferentes. Não só isso, mas o físico apresentado pelo cubano foi muito além das expectativas, conseguindo o 8º lugar da competição vencida por Lee Haney, algo que lhe rendeu o apelido de 8ª maravilha do mundo. Sérgio ficou satisfeito com o resultado e decidiu até mesmo competir na edição de 85, trazendo um pacote praticamente igual ao do ano anterior e conquistando novamente o 8º lugar. As coisas pareciam estar dando muito certo para o cubano, que estava se divertindo no palco da competição a qual foi rei há mais de uma década atrás. Entretanto, a vida fora dos holofotes estava meio conturbada, visto que as coisas não estavam indo bem em seu casamento. And yeah, there was a case where my mom was holding me in her hands. I was just born, and yeah, my dad was really upset, and he was throwing stuff, and I think he almost hit me, and that's when my mom grabbed, because he was a cop, grabbed his gun, and was just kind of more like saying like, calm down, like, trying to hopefully make that would be the reason that he would want to calm down, but he just felt so invincible, and he came at her, and yeah, she shot him. And it's so crazy is that my dad didn't even know he was shot. He thought that she missed, and it wasn't until she was like, you're shot, that he kind of looked down, and then he started to faint, and she actually drove him to the hospital.
But, the doctor said that if he wasn't as big as he was, he would have died. O negócio é que, mesmo com uma boa recuperação, Sérgio Oliva acabou sendo obrigado a se aposentar do fisiculturismo por conta dos danos que a bala e a cirurgia causaram à estética de seu físico. Nem preciso dizer que esse casamento acabou em divórcio, mas o grande problema é que isso afetou severamente a relação do cubano com seu filho, Sérgio Oliva Jr. O garoto veio a se tornar um fisiculturista no futuro, mas nunca sequer treinou ou recebeu conselhos de seu pai, que era contra ele seguir essa profissão devido aos seus traumas do passado. A última vez que o mito do fisiculturismo fez uma aparição pública foi quando seu filho o convenceu a participar da reunião dos campeões do Mr. Olympia em 1995. E embora pareça estar bem confortável nas filmagens, o tricampeão se desentendeu com algumas pessoas nos bastidores e acabou descontando suas frustrações brigando com Sérgio Oliva Jr. no hotel, marcando a última vez em que conversaram. Com o passar dos anos, Oliva começou a ter algumas complicações de saúde, culminando em uma série de problemas nos rins que o levaram a falecer no dia 12 de novembro de 2012. Sérgio acabou sendo o primeiro Mr. Olympia da história a vir a óbito, e mesmo que os registros indiquem que tinha 71 anos de idade, por conta das falsificações de documentos, é provável que já estivesse na casa dos 80. É difícil colocar em palavras o tamanho do legado desse mito do fisiculturismo, visto que sua persona acabou recebendo homenagens até mesmo fora do mundo do esporte, com um dos maiores exemplos sendo o personagem Biscuit Oliva de Bucky the Grappler. Como pessoa, obviamente Sérgio tinha seus defeitos, mas foi justamente este lado competitivo, ambicioso e emocional que proporcionou que conseguisse tantas coisas em vida. Mesmo injustiçado e traído pelos bastidores do esporte que mais amou, Sérgio Oliva construiu uma imensa herança para os futuros fisiculturistas, principalmente para os negros e estrangeiros, que até hoje se inspiram não só com seu físico e trabalho de poses, mas também em sua rebeldia para enfrentar um sistema que tinha tudo para colocá-los para baixo, transformando o tricampeão do Mr. Olympia em um verdadeiro patrimônio do fisiculturismo mundial.